E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Olha, tem uma pergunta para te fazer. Só existe um lugar. Meu irmão, aonde poderia ser esse lugar? Onde é esse lugar que você pode verdadeiramente viver uma vida plena? Onde que toda tristeza ela é transformada em alegria. Onde a dor, no lugar da dor é depositado, esperança. Onde que cada problema que a gente tem, cada momentos difíceis que a gente vive, que nesse lugar a gente não vai ter mais fome, a gente não vai ter mais sede, e que toda lágrima que um dia a gente derramou, que a gente chorou, que a gente clamou, elas serão, enxugadas do nosso rosto. Aonde é esse lugar? Talvez você pensou, Ricardo, é na glória, é no céu, é lá que a gente vai viver, tudo isso, essa plenitude de Deus. Você não está errado, meu irmão, mas o que eu quero te falar é que tudo isso que eu falei, você pode viver agora mesmo. Então, se não é lá no céu, Ricardo, aonde é esse lugar? Deixa eu te falar onde que é. É com Deus, é ao lado de Deus. Toda vez que a gente tem esse entendimento, a gente começa a viver isso na nossa vida. É junto com Deus, é colado com Deus, lado a lado com Deus, que a gente vai viver tudo aquilo que a gente crê, porque isso é uma promessa de Deus para a nossa vida, já está liberado sobre a nossa vida. Que toda enfermidade, que toda dor, que toda tristeza, que todas as nossas necessidades, Deus ele ia, nos abençoar, suprindo todas essas coisas. E aí talvez você fale assim, mas Ricardo, eu tô com a minha vida toda bagunçada, tô com a minha vida toda destruída, cheio de problema para todo lado que não acaba mais. Para te falar a verdade, eu tô até sem força para poder conseguir ficar do lado de Deus, para poder tirar tempo para Deus. É tanto coisas que vem na minha vida que a última coisa que eu penso é, tirar tempo, viver com Deus, ter um relacionamento com Deus, falar com Deus dos meus problemas. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o convite de hoje. Para você desprender de todas essas coisas e ficar com Deus, do lado de Deus. Porque é só com Deus que a nossa vida é transformada. É só do lado de Deus que a gente verdadeiramente pode viver uma vida plena. Então, enquanto você não entender que por mais que esteja tudo de pernas para o ar, que esteja tudo confuso, que seja uma turbulência grande, mas se você não estiver do lado de Deus, que só existe esse lugar, você não vai conseguir vencer essa batalha, enfrentar tudo isso sozinho. Ao lado de Deus, grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus, viveram, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. E só isso vai acontecer na sua vida se você estiver ao lado de Deus. Olha, ao lado de Deus, Moisés, ele tocou naquela rocha e saiu água doce. Então veja que Moisés, naquele momento, ele foi um canal de bênção na vida de várias pessoas. E assim, você ao lado de Deus também você pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Aquele momento ali em que Josué, ele rodeou Jericó e ele tinha que derrubar aquelas muralhas, mas ele conseguiu aquilo porque ele estava do lado de Deus. Então, quais são as muralhas que você precisa derrubar? Quais são os problemas que você precisa derrubar para que você possa viver a sua nova Canaã? Você viver uma nova vida. Você entende, meu irmão, que também teve um outro profeta que as águas eram amargas, e ali ele jogou um sol, mas ele ao lado de Deus fez com que aquelas águas fossem doces. Qual o lado da sua vida, qual o momento da sua vida que está amargo, que você precisa, ao lado de Deus, jogar sal para que essas águas novamente possam ser, tomadas.
que possam ser vividas novamente, podem ser restauradas novamente. Que área da sua vida está amarga que você precisa de restituição. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui foram homens de Deus que somente porque estavam ao lado de Deus puderam viver coisas extraordinárias, puderam viver coisas sobrenatural. Foi ao lado de Deus que mesmo em meio ao caos, em meio à escassez, José ele conseguiu governar. Qual área da sua vida, meu irmão, você precisa governar para você ser o provedor da sua casa, o provedor da sua família? Entenda que em todas essas situações, nós só vamos viver algo extraordinário, algo sobrenatural, e eu repito isso, uma vida plena, se a gente estiver ao lado de Deus. Esse é o lugar onde que nós devemos estar, e não há outro lugar, não tem como ser diferente, não há outra forma, senão ao lado de Deus. Porque ao lado de Deus, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, não importa o gigante que está se levantando, porque nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos, nós somos mais do que vencedores. E nós vamos enfrentar e nós vamos vencer, nós vamos sair com a vitória. Mas Ricardo, eu acho que isso é otimismo. Não, meu irmão, isso não é otimismo, isso é fé. É quando a gente declara, é quando a gente profetiza. E quando a gente está do lado de Deus, não tem como ser diferente. Porque nós estamos exercendo a nossa fé. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Deus querendo fazer por nós, trabalhar por nós, e nós crendo, estamos do lado dele, não tem como impedir o mover de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender aonde é esse lugar que nós estamos vivendo. Se não é ao lado de Deus, meu irmão, não tem como dar certo. Se não é com Deus, não tem como o negócio fluir. Se não é ao lado de Deus, não tem como as coisas melhorarem. É simples assim. Sabe, quando a gente está do lado de Deus, é tão forte que, além de você já ser abençoado, você também começa a abençoar outras pessoas. Quando você está do lado de Deus, aquele avivamento que você viveu começa a transbordar e tocar outras pessoas. A cura que você recebeu, outras pessoas também começam a ser curadas. Quando você está do lado de Deus, aquilo que Deus derramou sobre sua vida, prosperidade, unção, aquilo começa a transbordar de tal maneira que outras pessoas que também estão ao seu lado começam a viver isso. É essa unção que nós precisamos receber e tomar posse quando a gente está do lado de Deus. Mas para isso a gente precisa dar um passo de fé. Para isso a gente tem que falar assim: Deus, eu quero estar do seu lado, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu não quero enfrentar isso mais sozinho, eu não quero viver isso mais sozinho. E aí, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que a partir desse momento, quando eu entendo isso, que só existe um lugar e que é ao lado de Deus, as minhas batalhas, elas não são só mais minhas. As minhas necessidades, todas elas serão supridas. As minhas enfermidades, elas já foram curadas debaixo das pisaduras de Deus. E aí sim eu começo a viver uma vida abençoada por Deus. E por fim, nós sabemos que todos os dias nós seremos fortalecidos pela graça, pela unção, pela autoridade, pelo poder de Deus que é derramado sobre nossa vida. Então eu te faço uma pergunta: só existe um lugar, meu irmão. Aonde é esse lugar? Então fala comigo, repete comigo: ao lado de Deus, junto com Deus, só existe um lugar, que é o nosso Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus, que eu gostaria de orar por você. Pai, se tiver alguém aqui se sentindo fraco, se tiver aqui, Pai, uma pessoa que esteja sem força, meu Deus, para entender que é somente ao teu lado, Senhor. Talvez ela está com a sua visão, sabe? A pessoa está cega, ou ela está surda, ela não está tendo compreensão, entendimento daquilo que essa palavra tem sido revelada sobre a vida dela, que agora venha cair por terra, que ela possa compreender, Pai, que ao seu lado, assim como grandes homens de Deus, profetas de Deus, viveram algo sobrenatural, exercendo a sua fé, vivendo a sua fé, que cada um de nós, meu Pai, possamos viver assim também,
e crendo que ao teu lado nós somos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Meu irmão, eu espero que essa mensagem ela tenha trazido a revelação que quando nós estamos com Deus, nós somos mais fortes, nós somos mais abençoados. E nós podemos viver crendo que Deus sempre vai estar zelando e nos abençoando. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. Eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.